Por dentro do varejo na APA Show 2022. Olá, eu sou Gustavo Carré, falando direto da APAS para o PDV, Por Dentro do Varejo. Hoje é o último dia da APAS, a maior feira de supermercados do mundo, e eu estou nada mais, nada menos com Carlos Corrêa, que é o superintendente da APAS. Ele está vindo aqui para fazer um balanço geral da feira e do congresso que aconteceu, e ele vai nos falar um pouquinho do que foi a feira, dos destaques e de muitas outras coisas, lógico, e também nos dar uma perspectiva do que vem pela frente. Carlos, muito obrigado por você conseguir uma agenda para falar com a gente. Já esteve no PDV, foi o primeiro entrevistado no nosso podcast, e agora num momento tão especial. Olá, eu estou muito satisfeito de poder participar, porque neste evento acontecem tantas coisas que cada vez que a gente tem oportunidade de poder discuti-lo, a gente tem uma coisa nova para mostrar, né? Então, eu falo sempre que há uma intersecção muito clara entre tudo que acontece nesses 4 dias aqui na APA Show com o que é o setor de supermercados, o relacionamento da cadeia do abastecimento. Que é o negócio supermercado. Exatamente, exatamente. Para você ter uma ideia, aqui dentro da feira da APAS, há uma loja dentro da loja. Só que é uma feira dentro da feira. Nós criamos em parceria com a Beauty Fair, que é uma empresa que tem uma feira de cosmético, de beleza. Somente acontece que os expositores de lá queriam acionar o setor de supermercados. A Beauty Fair nos procurou e falou: nós queremos fazer uma experiência dentro da feira da APAS com conteúdos de cosmética. O setor de supermercados não quer melhorar no setor de higiene e beleza? Claro que queremos. Então, até esta relação entre nós e a Beauty Fair, loja dentro da loja, acontecendo aqui na APA Show. Sensacional. Eu ainda conversava com algumas pessoas da Beauty, que viajamos juntos em janeiro para a NRF, né? E o pessoal da Varejo 180, o fundador da Beauty Fair, o pessoal da Ikezaki, e a gente, o Júlio Takano, né? E a gente falam muito do ecossistema, né? Então, nada mais é que um enorme ecossistema, a feira se tornou, né, que já era, mas, enfim, potencializou ainda mais esse ecossistema de negócios, né? Sim, o que nós falamos é que durante a pandemia, nós tivemos espaço para reflexão, apesar de trabalhar o dobro do que a gente trabalhava. Então, a gente teve condições de olhar para determinadas coisas que não eram possíveis. Passa pela questão virtual. Sim. Se nós falássemos no começo de 2020 que a gente ia ficar tudo em casa fazendo reunião, nós íamos falar que não dá para fazer isso, não vai dar certo. E o setor de supermercados durante a pandemia desenvolveu um processo muito forte de abastecimento das lojas. E o que ficou tangível é o ativo que a cadeia de abastecimento tem de conseguir fazer com que os produtos cheguem aos supermercados e nós consigamos atender os consumidores de uma forma efetiva, nada parecendo com o que foi visto fora do Brasil. A imprensa nos pressionava demais, dizendo quando é que vai faltar produtos. E eu falei, nunca vai faltar produtos, né? Então isso ocorreu e foi um belo aprendizado. O outro aprendizado é o e-commerce. Muitos supermercados diziam que não precisavam do e-commerce, porque os clientes deles eram próximos da loja e preferiam ir na loja. A loja continua sendo muito importante, mas estas empresas agora têm e-commerce. Incrível, você falou da questão do abastecimento, né? Eu me lembro que em algum momento, no começo da pandemia, chegou a haver um rumor, né, de que faltaria produtos na gôndola. E aqui no Brasil, pelo menos assim, não houve casos graves, né? Tiveram coisas pontuais que é natural, que às vezes sempre acontece. Que às vezes acontece até fora de pandemia. Por incrível que possa parecer, em janeiro, nessa viagem que eu fiz para os Estados Unidos, a gente encontrou muitas situações de problemas de abastecimento. Estava no auge da Omicron, né, na América, né?
E lá a gente chegou aí em lojas na cidade de Nova York, em Manhattan, com problemas sérios de categorias inteiras faltando na gôndola. A ponto de a Amazon Go, que é uma loja autônoma, ela reduziu o horário de funcionamento dela. Eu até usei isso numa das palestras pós-NRF, que ela fechava, ela deveria ser 24 horas, ela estava fechando às 8 e não estava abrindo de sábado e domingo, não por falta de pessoas, sim, não por falta de qualquer tecnologia, mas por falta de abastecimento. Impressionante. Algo que nós não vivemos. Nós não vivemos e ficou muito claro isso com um problema que houve em uma loja gourmet, que a imprensa foi lá e falou: acabou o papel higiênico. Eu falei, graças a Deus, essa loja nem deveria vender papel higiênico, né? É uma loja que vende experiências. O papel higiênico está ali para uma conveniência, então ele não tem quantidade para vender papel higiênico, né? Então, o que você viu lá não é nenhuma falha. É simplesmente que a velocidade de compra do consumidor em relação ao abastecimento que eles tinham. Não há falta de papel higiênico. Poxa, então não tem falta de nada? Eu falei, não, as faltas existentes, logicamente que há um desempenho, um desenvolvimento para que ela não ocorra, mas sempre há algum tipo de ruptura. A gente fala ruptura de produtos, mas não diz ruptura de categorias. Então, logo, o consumidor sempre é passível de ser atendido. Ele vai ter um produto mais caro ou mais barato, quer dizer, dentro daquela categoria ele vai ter opção, ainda vai ter marcas que ele vai conseguir. E tem uma outra coisa, se não tiver, atravessa a rua, tem um supermercado. Tem a loja de conveniência, a loja de proximidade. Né? Exatamente. Ô Carlos, ouvindo você falar, eu estava pensando, tem uma palavra que eu gosto muito que é ressignificar, né? Você acredita que a pandemia jogou uma luz e em grande medida, ou em alguma medida, ressignificou a importância do segmento, da cadeia logística, do supermercado? Sim, primeiro que nós, eu acho que 2017 ou 2018, nós fomos reconhecidos como atividade essencial. Isso fez com que nós tivéssemos a liberdade de abrir a loja em qualquer dia, como é a área de saúde ou de serviços públicos. E a gente entendia, as pessoas diziam, mas isso é uma vantagem que vocês estão tendo em detrimento dos outros setores. E a gente dizia, não é a nossa atividade que é essencial, né? Não é o supermercado é essencial. A atividade que nós representamos é essencial e se tornou ainda mais, porque a hora que o governo dizia fiquem em casa, sem alimentos e bebidas, como as pessoas e produtos de higiene, já que a gente está vivendo uma crise sanitária, como é que as pessoas fariam? Então isso ficou muito claro e a imprensa começou a ver abastecimento, ok, problemas pontuais. Problemas entre os produtos de frutas, legumes e verduras, porque não conseguia acessar por conta de logística pela redução dos caminhões e pela redução da logística mesmo, né? Então, quer dizer, fora isso, poxa, não tem problema o setor de supermercados. A indústria está trabalhando, as fábricas estão trabalhando. A linha de frente dos supermercados teve que desenvolver os seus protocolos próprios, porque eles não existiam, e serviu de base para outros segmentos. O setor de supermercados foi privilegiado na pandemia, claro, foi privilegiado no momento inicial, mas vamos lembrar que as pessoas precisam comprar produtos, e para comprar elas precisam de dinheiro. Se o restante da economia não está funcionando, há uma limitação de renda. Então, isso ficou muito claro. Então, todo este processo ressignificou o quanto o setor de supermercados de abastecimento é importante e, nós temos um ativo, vamos valorizá-lo. É incrível, né? Porque a gente só... É aquela velha história de só valorizar quando sente quando não tem, quando falta, né? E a gente conseguiu passar por um momento em que a gente... valorizou exatamente por tê-lo disponível, por ter a loja aberta e falando, né, nessa linha também, o quanto que o supermercado investiu nesse período.
investiu em adequação de processo, como você bem disse, investiu em plataformas de e-commerce, investiu muito em logística, em informatização, em tecnologia. Falando agora, trazendo aqui para a feira, a gente está com o stand aqui, né? A InWave está com o stand, e as pessoas com quem eu conversei, eu notei um entusiasmo e um otimismo muito grande. Numa das entrevistas aqui, uma colega do segmento falou que era um momento de grande reencontro, né? Você acha que a APAS 2022 está sendo o grande momento de reencontro do setor supermercadista? Sim. Quando chegou no final do ano passado, quando os números melhoraram muito, nós tivemos a iniciativa de fazer um vídeo onde a gente dizia que nós tínhamos tudo, mas nós não tínhamos o abraço. E logo em seguida, em janeiro, houve um recrudescimento da pandemia. Sim, é o tal da Omicron lá. O que nós estamos vendo aqui é o momento do abraço. Tudo nós já tínhamos, mas esse contato próximo e quente se deu aqui. Há uma empatia entre os expositores e também os visitantes. Então há uma flexibilidade maior de que nós precisávamos nos ver e nós precisávamos nos abraçar. Por quê? Porque nós somos varejo. Então isto eu acho que explica em partes este sucesso e esta motivação das pessoas. Também lembrar, não deve ser, na InWave é diferente porque vocês começaram recentemente. A APAS tinha 40% dos seus colaboradores que nunca haviam participado de uma APA Show. 40% dos colaboradores da APAS nunca haviam participado de uma APA Show. Não é diferente na rotatividade que há nos supermercados e que há na indústria. Então, aqui, as pessoas se viram e se tocaram. Né? Eu falei com alguns expositores, eles diziam, toda a minha equipe que fazia a APA Show saiu da empresa, foi para outros trabalhos, só são 3 anos, né? Natural. Puxa, e eu agora estou com dificuldade. Aqui, para fazer o evento, muitos fornecedores de serviços de feira ficaram fechados por 2 anos. Muitos quebraram, muitos ficaram numa estrutura muito pequena. Enxuta, né? E tiraram seus profissionais. Quando você tira os profissionais, você tira os profissionais experientes da empresa, você tira o conhecimento tácito. E é um conhecimento que você desenvolveu ao longo do tempo, que essa pessoa entender o trabalho e entender o desenvolvimento do trabalho e a importância daquela relação. Então, o que a gente vê é que neste evento há todas essas coisas acontecendo. Nós estamos gerando empregos, haviam 5.000 pessoas trabalhando aqui na montagem. Essas 5.000 pessoas precisam se alimentar. Então havia o consumo, toda uma cadeia que nós conseguimos desenvolver. Quando começou a feira, a hotelaria de São Paulo toda lotada, os restaurantes no entorno lotados. Por exemplo, há um restaurante que ele é utilizado para convenção, para reuniões de vendas da indústria. Então, ele é uma churrascaria, mas ele tinha café da manhã. Caramba. Ele tinha salas preparadas. E aí nós estivemos lá no sábado para almoçar e a pessoa falou, terça-feira nós teremos 400 pessoas dentro desse local. Né? Então, poxa, a gente vê a economia fluir, a volta dos eventos em grande nível. Todas as pessoas que trabalham nos principais eventos de outros segmentos, de outros setores, vieram me visitar aqui na feira, vieram me cumprimentar, porque eles falavam, depois que a feira da APAS acontecer, nós vamos ter um divisor de águas, porque quem tinha dúvida se era possível, vai ver que o setor está voltando em alto nível. Então, o setor de turismo, o setor e a parte de eventos corporativos dentro da área do turismo, estava com muita expectativa que a APAS fosse um sucesso. Tudo isso
fez com que a gente tivesse muita dificuldade, porque as empresas desestruturadas, né? Sim. Porém, as empresas de serviços, porém, o esforço que elas fizeram para isso acontecer. E eu chamei minha equipe e falei, nós temos regras, muitas regras, porque é muito difícil você montar essa cidade aqui. Sim. Falei, o que nós temos que fazer, me falaram, você está dizendo que a gente tem que ser flexível nas nossas regras? Eu falei, não. A gente tem que abraçar o nosso cliente e o fornecedor que está trabalhando para ele. Para o ano que vem, a gente foca em processos e regra novamente. Mas nesse instante, levando em conta toda a segurança que é necessária para um evento, lógico, nós não vamos aplicar multas por qualquer coisa, né? Porque atrasou um pouco. Porque nós entendemos o esforço de todos para fazer esse evento. Essa retomada, né? E uma outra coisa que é assim, a indústria nos cobrou o seguinte, vocês estão dizendo que a Feira da APAS é a maior feira de supermercados do mundo e vocês estão dizendo que a Feira da APAS é além de alimentos. O que explica isso? Como é que vocês estão fazendo com os meus convidados de outros segmentos? Eu tenho segmentos de material de construção. Eu não posso trazer na Feira da APAS, porque é uma feira de supermercados. Então, a gente entendeu que além de ser além de alimentos, a gente é maior do mundo em supermercado, mas nós também somos além do que supermercado. Todo food service participa aqui. E tecnologia. E todo quando eu falo que é uma intersecção entre o que acontece na economia real e a feira, é que você tem uma inflação alta, ok? Qual é o remédio? Mais feiras entrantes na APA Show, trazendo mais alternativas para a área de negociação dos supermercados. Além da Beauty, amanhã talvez é o Pharma. Exatamente. Enfim, amanhã material de construção. Mas esse ano a gente já tem muitas novas empresas, entre as 840 empresas, que são empresas que estão vindo pela primeira vez na Feira da APAS. Como nós. Que eles demandam 5, 6 meses para acessar o supermercado, que entra na fila, dando a amostra, tal, tem todo o processo, a gôndola não é elástica, tal, né? Apesar dela ser um pouquinho agora melhor do que era antes, mas eles estão aqui como uma alternativa para ajudar os supermercados na negociação para manutenção de preços. Logicamente que a população adora marcas. Aqui é uma feira de marcas. O que está disposto no supermercado tem que ser visto aqui. Se a pessoa vier num setor de tecnologia aqui e não encontrar todas as empresas que são as mais relevantes do setor de supermercados, o comprador diz, essa feira não me atende. É verdade. Então a gente tem uma busca de trazer as empresas principais, privilegiar entrantes, porque isso nos ajuda a negociação na economia real. E vocês aumentaram a área, né? Tem o pavilhão amarelo, né? Que é todo adicional. É a primeira vez que vocês exploraram? Não. O amarelo não. já tinha. Quando o amarelo fica do outro lado da rua. Em 2019, nós resolvemos que nós íamos fazer um projeto lá com a Apex, que traria compradores internacionais. A feira era rodada de negócios e tal. Aí, como nós tínhamos uma demanda reprimida, nós perguntamos, olha, a gente está montando essa área aqui, o grande âncora vai ser a Apex. E aí nós conseguimos também ocupar pelo menos 1/3, o Apex ocuparia 1/3 e um pouco mais, e nós vendemos para mais 1/3 de empresas. No final, por uma questão burocrática governamental, a Apex não pôde vir. E aí ficou só aquele grupo lá. E nós tínhamos um desafio. Como que a gente faz para atravessar a rua? A pessoa vai atravessar a rua no tempo. E aí nós vimos, como a APAS é uma entidade de empresários, oportunidade é uma coisa que nós não perdemos. E falamos, nós temos que atender nosso cliente. E montamos a área do amarelo em 2019. Mas, lógico que quando terminou, nós falamos, não, nós temos que melhorar muito. Mas o principal nós conseguimos. É possível. Nós temos que melhorar muito, mas
o medo que nós tínhamos, nós conseguimos essa barreira, rompeu. E esse ano nós tínhamos um desafio de fechar a rua novamente, já que quem tinha dado a autorização para nós tinha sido o Bruno Covas. E aí nós falamos, e agora? Nós mandamos o ofício e eles responderam: aquilo que vocês fizeram em 2019 deu certo e a gente continua apoiando vocês. E aí abriu espaço para uma quantidade de empresas muito grandes que queriam vir para o evento. E aí a gente tem aquela área lotada e que são exatamente essas empresas entrantes. Essas empresas entrantes. E a nossa maior preocupação, eu tenho que colocar público lá. Sim. E eu fico muito feliz de passear pelo Amarelo, e o Amarelo está ter o fluxo que tem. Muito legal e qualificado, né? Que é isso que todo mundo está dizendo. Aqui está vindo muita gente, mas o pessoal que eu queria que viesse. Então, nós estamos muito satisfeitos por isso. Falando de público, eu estou aqui todos os dias, assim, a feira está lotada. Todos os dias eu saio daqui depois das 9h30 e todos os outros expositores, parceiros, enfim, estão muito felizes com os resultados. Sim. Realmente não é só pessoas, o que você acabou de dizer é muito importante, não são só pessoas nos corredores, são negócios sendo gerados. Que no final do dia, o que a gente avalia é negócios encaminhados, leads conquistados, enfim. Quais são os principais destaques assim, para a gente já caminhar para um balanço, né, para a gente poder finalizar aqui? Eu sei que você tem muitos compromissos ainda aqui no último dia. Quais são os principais destaques da feira de 2022? Já aí, aproveitando, Carlos, já mirando o futuro. Em 2022, o que a gente teve aqui foi uma expansão pequena do que deve ser 2023. Então, a expansão dos horizontes, quando a gente olha para 5 anos atrás e o que é hoje, dificilmente a pessoa ia conseguir planejar o que é hoje. É lógico que teve o impacto da pandemia, já tinha uma tecnologia em curso, mas ela foi acelerada. Se nós fizermos a expansão do nosso entendimento do que pode acontecer, é a única maneira da gente conseguir conquistar as oportunidades existentes. Então, o pensamento hoje não pode ser um pensamento limitante. O pensamento do empresário de supermercados e da indústria tem que ser um pensamento abrangente, de expansão, porque o que nós vamos viver para o futuro é uma expansão muito maior. A gente trabalha com produtos de consumo básico, a população ainda está aumentando e se a gente conseguir gerar um processo de renda, nós ainda vamos ter muito mais sucesso e mais possibilidades de oportunidades no nosso setor. Então, a gente vê para 2023 expanda o que você pensa sobre isso. Acelere. Não é mais aritmético, é exponencial. Se você não pensar assim, daqui a 3 anos você vai falar: puxa, perdi oportunidades. E perder oportunidades agora, diferente do no passado, pode significar sobrevivência, né? As coisas estão caminhando de uma forma muito rápida. A gente vai trazer este conceito o ano que vem para o evento. Nós fizemos 70 palestras esse ano. Nós temos uma ideia de fazer muito mais e atuar em conceitos diferentes de finanças, tecnologia, estratégia. Por quê? Porque a gente entende que as coisas estão muito interligadas. Então, a gente tem que falar sobre outras formas e muito focado no comportamento e na análise de dados. Tudo vai ser com base em análise de dados, né? Cada vez mais. Eu acho que o 5G vai trazer uma antecipação e uma velocidade muito maior no uso da tecnologia e integração dos vários aparelhos e equipamentos. Então, a gente entende isso. Em 2022, a gente entende que nós tínhamos que fazer este reencontro. A partir daqui, nós temos que planejar coisas novas e desenvolvimentos. E essa felicidade que as pessoas estão aqui, que ela
seja direcionada para que se pense o que eu posso fazer mais na APA Show o ano que vem, porque a APAS está pensando assim, eu estou fazendo tudo isso, o que eu vou mudar? Não, eu vou acertar o que eu estou fazendo e vou fazer mais coisas. É assim que a gente imagina. Você falando, me lembrei de uma frase, eu não sei quem é o autor que diz assim, se você quer conhecer um povo, um país, visite um supermercado. Vá no supermercado desse país. Você vai aprender muito mais sobre aquela população, aquela comunidade, observando as pessoas comprarem, observando as pessoas conversarem num supermercado. Carlos, agora para a gente finalizar, eu queria que você falasse diretamente com esse supermercadista, lógico que a gente está falando desde o começo com ele, mas no sentido desse período que a gente tem agora, até o final de 2022, até maio do ano que vem, e para os participantes aqui, aquele balanço final, aquela palavra final de... Lógico, eu sou uma pessoa otimista, né? Mas o recado final que você tem, tanto para o supermercadista quanto para o fornecedor ou o expositor aqui da feira. Nós tivemos recorde de público, recorde de público em inscrição, recorde de público em visitação, recorde de quantidade de empresas e recorde na ocupação do Expo aqui, do Center Norte, do pavilhão. Tudo isso só tem importância se tudo que as pessoas aprenderam aqui no relacionamento entre elas seja executado nas empresas e nas lojas, porque todo esse conhecimento ele precisa ser multiplicado nos estabelecimentos. O supermercadista ele tem um processo de aprendizagem muito rápido e eu acho que com o apoio da indústria nós vamos conseguir fazer o que a gente pensa em mostrar na APAS o ano que vem, que é expanda o seu conhecimento já de maneira executada. Eu quero trazer cases para cá, para o próximo congresso, que a gente não sabe nem direito que tamanho que vai ter, dada a demanda que tivemos e esta necessidade. E a questão do horário é uma coisa importante, porque nós queremos trazer para um horário anterior, 2 horas mais cedo, mantendo o mesmo número de horas do evento, porém dando possibilidade para que a gente tenha algo similar ao que acontece no exterior. Novas ativações pós o horário de feira. Então, a ideia da APAS é sempre expansão. Quando a gente está fazendo algo, um movimento, quando nós fizemos um movimento, nós tínhamos receio, porque ia conflitar mais com o Congresso. Mantivemos o Congresso lotado e conseguimos fazer a feira lotada. Só achamos que a gente pode melhorar mais a ativação das empresas para o período noturno, porque criando alternativas aonde não só uma empresa individual, mas 4, 5, 6 empresas se unam e a APAS organize um evento num restaurante, num outro local, onde cada cliente tem direito a levar 40, 50, aí ele não fica com a conta completa, né, e ele consegue ter lá 200 clientes e ele está pagando por 40, 50. Então, o nosso pensamento é muito similar ao que acontece no exterior das experiências pós-feira. É essa a ideia, e trazer ela para durante o dia ainda mais, para ser mais profissional. Tremendo conhecimento compartilhado aqui pelo Carlos. Carlos, muito obrigado em conseguir essa agenda, esse espaço na agenda tão lotada no último dia de feira. Estaremos aqui o ano que vem. Tenho certeza que a feira foi um sucesso, está sendo, e que o ano que vem vai romper novamente todos os recordes. Obrigado, Carlos. Até a próxima oportunidade aqui. Muito obrigado. Eu espero que a feira tenha sido maravilhosa para vocês. Vocês têm um trabalho sensacional a ser mostrado no mercado e que a APAS seja o condutor desse sucesso para a InWave. Muito obrigado. Com certeza é. Obrigado, Carlos.